Boa tarde. Boa tarde. Militares ocupam favela na maior operação da intervenção no Rio. Com 5.500 agentes, operação é feita em complexo do Chapadão e da Pedreira. A maioria dos presidenciáveis rejeitam privatizar Petrobras. Marielle Franco, 38 anos, vereadora do PSOL, foi assassinada a tiros dentro de um carro na noite de quarta-feira de 14 de março, no centro do Rio de Janeiro. Apesar da redução do preço do diesel não chegar ao prometido pelo governo federal de 46 centavos, caminhoneiros avaliam que desconto está no patamar previsto por entidades do setor. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta para a proliferação do surto de sarampo na fronteira entre a Venezuela e o Brasil. A partir de agora no Tremião News, o melhor transporte de notícias. Mulheres assistem Copa em estádio no Irã, quebrando o tabu de 37 anos. Desde 1981, homens e mulheres não frequentavam juntos o estádio de Azad em Teherã. Em Kazan, aqui na Rússia, o Irã perdeu para a Espanha por 1-0. Mas em Teherã, a muitos quilômetros do estádio que recebeu o jogo pela segunda rodada da Copa do Mundo, o Irã venceu, mais especificamente as iranianas. Pela primeira vez em 37 anos, mulheres e homens puderam frequentar o estádio Azad, em Teherã, ao mesmo tempo. A quebra do tabu aconteceu em uma festa para assistir o confronto entre Irã e Espanha, com a ajuda de um telão posicionado no estádio. A última vez que mulheres estiveram presentes em um jogo de futebol no Irã foi no dia 5 de outubro de 1971. Desde a Revolução Iraniana, em 1979, as mulheres são proibidas de assistir esportes masculinos no país. Em março deste ano, 35 mulheres foram detidas ao tentar entrar no Azad. Após a vitória da França na Copa do Mundo no domingo de 15 de julho, as comemorações em Paris acabaram em confusão com a polícia na famosa avenida Champs-Élysées, onde centenas de milhares de pessoas comemoraram a vitória francesa. Segundo a agência AFP, uma loja foi saqueada. Cerca de 30 jovens, alguns encapuzados, roubaram a loja Drugstore Bliss. De acordo com a agência, esses jovens saíram da loja com garrafas de champanhe e vinho debaixo do braço. A polícia usou gás lacrimogêneo e jatos de água para dispersar as pessoas. A França venceu a Croácia por 4-2 na Copa da Rússia. Milhares de franceses acompanharam os jogos em lugares famosos de Paris, como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e a Champs-Élysées. Os monumentos foram iluminados com a cor da bandeira da França. Um táxi atropelou um grupo de pessoas em 16 de julho, em Moscou, na Rússia, mas as autoridades não falam em atentado terrorista até o momento. O incidente ocorreu próximo à Praça Vermelha e, de acordo com a imprensa internacional, teria deixado ao menos 8 feridos, um em estado grave. O motorista do táxi, identificado como Alnabek Ulu, negou que tenha atropelado pedestres de maneira proposital. Ele seria originário do Quirguistão, uma ex-república soviética de maioria muçulmana na Ásia Central, que é berço do movimento fundamentalistas. Em imagens de câmeras de segurança, é possível ver que o veículo subiu em uma calçada e derrubou todas as pessoas que caminhavam por lá. O prefeito de Moscou, como é que é o nome desse cara? Sergiy Sobyanin, disse que o motorista perdeu o controle do carro. Já uma fonte afirmou à agência de notícias Interfax que o homem aparentava estar bêbado. O incidente ocorreu 2 dias após o grupo extremista Estado Islâmico fazer chamados para que jihadistas e lobos solitários cometam atentados terroristas durante a Copa do Mundo na Rússia. O EI já cometeu vários ataques pela Europa, como Barcelona, Nice e Londres, com atropelamentos. Finalmente, acabei essa bênção. Reiniciando. Quê? Volta!
Volta! Seu filho de uma placa-mãe queimada, devolve meu TCC, essa porcaria! Volta! Você trabalha horas no seu notebook e ele não funciona mais do mesmo jeito. Notebook que trava, imagens distorcidas e bateria que não sustenta. Vá correndo à cabine mais próxima e compre seu notebook de qualidade. Compre na loja patrocinadora oficial do Premium News. Nós acabamos de receber esses 2 notebooks para teste da Kabum. Nós gostaríamos muito de agradecer a todos vocês da equipe. Na terça-feira de 12 de junho, em Singapura, pela primeira vez, um presidente em exercício dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte, um dos regimes mais fechados do planeta, se encontraram. As negociações entre Donald Trump e Kim Jong-un tiveram como principal objetivo discutir a desnuclearização da Coreia do Norte após mais de um ano de tensões envolvendo os dois países, além de seus vizinhos Coreia do Sul e Japão. A histórica reunião teve início às 22 horas de Brasília, 9 horas da manhã em Singapura, com um aperto de mão entre os líderes em frente às bandeiras de ambos os países. Por volta das 2 horas e 30 minutos no horário de Brasília, eles assinaram um acordo em que são tratadas questões sensíveis há anos entre as duas nações, entre eles o compromisso norte-coreano pela completa desnuclearização, novas relações entre os dois países, garantias de segurança por parte dos Estados Unidos, entre outros. Hello, everybody. How are you? How's it going? It's going great. We had a really fantastic meeting. A lot of progress. Really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line. Really good. The letter that we're signing is very comprehensive, and I think both sides are going to be very impressed with the result. A Arábia Saudita começou na segunda-feira, de 4 de julho, a expedir carteiras de motorista para mulheres que poderão dirigir em seu território a partir de 24 de julho. O país era o único do mundo que ainda proibia mulheres de conduzir automóveis. Em comunicado, o governo afirmou que expediu a carteira para 10 mulheres que já tinham a permissão de dirigir em outros países, como Estados Unidos, Reino Unido, Líbano e Canadá. Antes de receber a habilitação emitida pelo órgão responsável na capital Riad, eles fizeram uma prova prática e um teste de visão. Nós vamos conversar agora com Maria Gabriela, a nossa correspondente na Arábia Saudita. Maria, qual é o posicionamento das mulheres com essa mudança? Boa tarde, Brasil. Boa noite, Arábia. Isabela, eu tenho uma bomba de primeira mão aqui para você, direto da Arábia Saudita. Várias mulheres já estão nos cursos para tirar carteira de motorista, já que pela primeira vez elas ganharam esse direito. Eu tô aqui com a Aisha, que é uma mulher que desempenhou esse interesse pela carteira. Obrigada, Isabela. Que ela seja feliz com as suas escolhas. A maioria dos pré-candidatos à presidência, entre eles nomes que defendem o liberalismo econômico, rejeitou a privatização da Petrobras e disse que o governo deve manter o controle da companhia. É isso mesmo, Arthur. E é dias após a greve dos caminhoneiros, provocada pela alta do preço dos combustíveis, gerou um desabastecimento no país e levou à troca da presidência da estatal. A privatização ela foi rechaçada por candidatos de esquerda, centro e direita. E tipo assim, eles declarou considerar a empresa estratégica e tipo, afirmaram não ter intenção de vender o controle acionário. Parte deles também disse ser contra a medida de bancos públicos, como
a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. Em decisão histórica, a Câmara dos Deputados da Argentina votou a favor da legalização do aborto no país. A sessão, encerrada após quase 23 horas de debate, teve 129 votos a favor da legalização e 125 contra. A medida deverá garantir o aborto seguro, livre e gratuito para todas as mulheres até o 14º semana de gestação, em qualquer circunstância. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Isabela. Estou aqui na Argentina e a sociedade argentina está mudando de forma imprevista. O casamento homossexual, até então impensável, sofreu uma duríssima oposição do então cardeal Jorge Bergoglio e depois disso ele está totalmente anormalizado. O machismo, que dominou essa sociedade durante anos, agora se encontra em retrocesso, acuado pelas ondas sociais. Embora ainda assim, morre uma mulher a cada 30 horas vítima da violência por gênero. Agora parece chegada a vez do aborto, que responde a uma grande pressão social para a legalização do mesmo, ao estilo que ocorre na maioria dos países europeus, exceto na América Latina, onde só o Uruguai o aprovou. Agora a decisão deverá passar pelo Senado. O debate entre os senadores deve ocorrer até o mês de setembro e será ainda mais acirrado devido ao partido mais conservador da Casa. A decisão precisa então ser sancionada pelo Poder Executivo, mas o presidente Maurício Macri, de acordo com o periódico argentino, antecipou que deverá respeitar a opinião dos legisladores sobre o caso. Vitória Marques, direto da Argentina para o Premium News. Stephen Hawking, inglês, exemplo de vida e superação, físico e matemático, além de grande entusiasta da capacidade humana, morreu no dia 14 de março. Ele resistiu por muitos anos à esclerose lateral amiotrófica, porém o motivo de sua morte não foi divulgado. Todos nós prestamos sinceras condolências à família e sentimos pela morte desse grande gênio da humanidade. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhora. Tenho péssimas notícias. O senhor está com uma doença chamada ceratocone, que basicamente é quando a curvatura esférica normal da córnea ganha uma forma cônica e causa uma diminuição da visão. Meu Deus, minha senhora. Nossa, mas como é que você pode me ajudar? Mas Meu não se Deus. desespere. Foi lançado no mercado um produto inovador, o dispositivo intraocular CT. Esse dispositivo parece ser muito bom mesmo. E é. E pra você mesmo, você que está me assistindo agora, ligue aqui pra gente. Os primeiros 10 a ligarem vão ganhar 50% de desconto. Isso mesmo que você escutou, 50%. 0800 7689. Liga pra gente. Eu já fui curado. Venha ser você também. As Forças Armadas e a polícia ocuparam na manhã de 28 de junho os complexos de favelas do Chapadão e da Pedreira, controlados por facções rivais na zona norte do Rio de Janeiro e usados como núcleos para roubo de cargas. Envolvendo mais de 5.500 agentes, a operação é a maior desde o início da intervenção em fevereiro. Ao todo, participaram da ação mais de 5.400 militares das Forças Armadas, 80 policiais militares e 100 policiais civis. Entre os objetivos estão derrubar barricadas, cumprir mandatos de prisão e checar antecedentes criminais de suspeitos para enfraquecer as facções. Críticos dizem, porém, que as ações em favelas seriam pouco efetivas, pois os criminosos se esconderiam ou fugiriam ao ver os militares, voltando logo em seguida quando eles saem. Já defensores das ações afirmam que é preciso entrar periodicamente nos redutos controlados pelo crime para evitar que as facções se fortaleçam ou se consolidem na região. Repórter da CBF é mais uma vítima de assédio na Rússia. A nossa correspondente na Rússia, Yasmin Valentina, está com a jornalista Laura Zago. Muito obrigada, Arthur. Laura, estamos todas muito assustadas com essas ocorrências. Após todos os fatos desse gênero, você teria algum relato para nos dar? Eu não fui a primeira e infelizmente não serei a última a passar por esse tipo de constrangimento.
Não é que aqui na Copa do Mundo esteja acontecendo, acontece sempre. Aconteceu comigo 3 vezes nessa Copa, mas já aconteceu com colegas de trabalho no Brasil. Um foi brasileiro, esse do vídeo, sérvio e outro russo. Só sei que consegui desviar em todas as situações. O que algumas pessoas precisam entender é que isso não é engraçadinho, não é piada e não é brincadeira no momento desses do jogo. É um desrespeito. Eu estudei, preparei, cheguei aqui na Rússia e não é pra ficar sendo desrespeitada durante o meu trabalho. Isso não tem graça. E achar isso normal é colaborar com a ideia machista que mulheres estarão sempre à mercê desse tipo de atitude. Gritar o nome do time, fazer festa durante o nosso trabalho, faz parte do evento. É normal, natural e aceitável. O futebol tem esse momento de alegria e êxtase. E que bom! Mas uma distância bem grande entre você fazer isso é ser assediada. Não é isso que vai me parar de correr atrás dos meus sonhos, mas precisamos falar sobre o assédio. Belas palavras para levar a reflexão a todos. É importante também lembrarmos da polêmica relacionada aos vídeos divulgados por torcedores, em que fazem mulheres estrangeiras dizerem palavras obscenas. Toda essa conjuntura demonstra o quão inerente o machismo se encontra até os dias atuais. Enquanto toda a sociedade não notar o seu papel na mudança desse deplorável quadro, nós nunca evoluiremos como seres humanos. Aqui é a correspondente Yasmin voltando para o estúdio. É reprovável que depois de tantos anos de luta para conseguirmos a nossa liberdade, sejamos obrigadas a presenciar essas humilhações lamentáveis. Nesse momento, devemos nos lembrar das sábias palavras de Simone de Beauvoir. Ninguém é mais arrogante em relação às mulheres, mais agressivo ou mais desdenhoso do que o homem que duvida da sua virilidade. Nesse contexto de violência contra a mulher, é impossível não nos recordarmos do caso Marielle Franco. A vereadora do PSOL, assassinada a tiros em seu carro no centro do Rio de Janeiro, mãe, negra, ativista feminista LGBT e dos direitos humanos. Ela foi a 5ª vereadora mais votada no Rio em 2016 e repudiou a violência policial na comunidade de Acari dias antes de morrer. O assassinato político causou comoção nacional. Boa tarde! Você quer fazer um trabalho de última hora? Temos a solução! Chroma Key! Você quer ir para Paris ou para o Acre, mas não tem dinheiro? Nós temos novamente a sua solução! Chroma Key! E para você que gosta do trambique e da maracutaia, é fácil de instalar e novamente temos a solução perfeita para você! Chroma Key! Novos dados publicados pela OMS alertam que o sarampo, doença erradicada do continente em 2016, voltou a ganhar força nos últimos meses e passou a se espalhar, em parte levada pelo fluxo de imigrantes venezuelanos. Em um documento da entidade, os números apontam que 11 países da região já foram afetados pelo sarampo, entre eles o Brasil. Em 2017, eram apenas 4 os países afetados. Hoje, na Venezuela, mais de 1.000 casos já foram identificados, com incidentes de exportação para Equador e Colômbia. No caso do Brasil, a entidade alerta que o surto importado da Venezuela ainda está em progresso, com 316 casos suspeitos, 213 deles em Roraima e 103 no estado do Amazonas. Desses, 46 confirmados, incluindo 2 mortes. Ao final de março, eram 213 os casos suspeitos. É essencial, então, frisar a importância de manter a carteira de vacinação sempre em dia e os perigos relacionados a não se vacinar, visto que atualmente ocorre uma onda de pessoas que se recusam a vacinar-se por diversos motivos. Porém, os mesmos não condizem com a realidade e não devem ser tomados como exemplo. Agora vamos para a previsão do tempo. Natane Barbosa, é sua hora de brilhar. Isso mesmo, brilhar igual o sol está fazendo no Nordeste. A máxima dessa região é de 57 graus
e a mínima 42. Os nordestinos podem ir tirando seus casacos do guarda-roupa. E como está no Sudeste? Está um pouco frio, mas nada se compara a Curitiba. A máxima nessa região é de 23 graus negativos. Sabe aquele tênis que você comprou pela internet? Pode estar preso na neve de Curitiba. E o Acre, Natânia? Então, sobre o Acre, não conseguimos obter nenhuma informação. Por ser um local muito longe e desconhecido, Agora com a nossa meteorologista internacional, Lara de Castro. Como está na Rússia? Tão frio quanto em Curitiba? Aposto que não. Não foi muito legal esse começo de previsão do tempo, né? Arthur, faz o responsável. Não sei se nossos telespectadores estão moscando, mas em Moscou o verão será escaldante, com uma média de 21 graus. As pessoas já podem ir se preparando para passar o verão nos clubes comunitários. E por último, a temperatura na Arábia Saudita. Melhor ir tomando cuidado, que esse verão será explosivo, com a temperatura máxima de 54 graus. É com você, Arthur, no Tremion News. Muito obrigado, Lara. A administração Trump iniciou em abril a polêmica política de tolerância zero contra a imigração, que levou a separar cerca de 3 mil menores dos pais. O governo dos Estados Unidos ainda mantém 711 menores de idade sob sua custódia, apesar de ter expirado o prazo dado pela Justiça para que os filhos imigrantes indocumentados detidos na fronteira fossem reunidos aos seus familiares. O nosso correspondente nos Estados Unidos possui mais informações. É com você, Gabriel Nascentes. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Isabela. Estou aqui diretamente de Washington para atualizar vocês sobre a questão da imigração nos Estados Unidos. Em um documento entregue ao tribunal encarregado do caso, o Departamento de Justiça informou que até agora 1.442 crianças e adolescentes foram entregues aos seus pais no Centro de Detenção para Imigrantes. Outros 378 foram postos em liberdade em outras condições apropriadas, ou seja, foram entregues a um dos seus pais que não estava detido ou a outros parentes. A grande quantidade de crianças que continuam sem os pais ainda é o mais grave da situação, mas muitas famílias que foram reagrupadas também enfrentam um panorama muito incerto, pois o governo Trump pressiona para deportar muitos desses pais assim que possível. Gabriel Nascentes, de Washington, para o Tremion News. Ainda sobre os Estados Unidos, o cobre fechou em queda, assim como outros metais básicos. Em meio à escalada retórica no comércio entre Estados Unidos e China, Trump ameaçou impor novas tarifas contra produtos chineses, no valor de 200 bilhões de dólares. A China anunciou retaliação na mesma proporção. Mesmo com o preço do diesel ainda não atingido a redução prometida pelo governo federal após a greve dos caminhoneiros de 46 centavos, não há previsão de novas manifestações por parte da categoria. O corte, dizem líderes dos motoristas, está em patamar previsto por entidades do setor. A paralisação afetou vários setores da economia, dentre eles o agronegócio, que é especialmente sensível ao frete. Entre os produtos, também é difícil o peso do transporte. Na agricultura, os produtos mais sensíveis são milho, laranja e arroz. Na pecuária, o produto mais suscetível é o leite. Com o filme A Voz dos Operários. Obrigado, boa tarde. Estranho, é tipo, tá Vai. Dark, lente, mas não dá. Vai. 35 mulheres foram detidas ao tentar entrar no Azar. Quer voltar pro quarto? Segundo a agência... Só um segundinho. Segundo a agência... A polícia usou gás lacrimogênicos e usou jatos de ar. Gênio. Palmina, Eu vou falar isso mesmo?
Eu tô aqui com a Aisha, que é uma mulher que diz que pegou esse interesse pela carteira. Aisha, pode me chamar de embaixo depois? Como a Caixa Econômica Federal, BNDES, Dizerem palavras obscenas. Toda essa conjuntura. Pode. Mulheres assistam Copa. Mulheres assistam. Da favela. Vai, começa de novo. As Forças Armadas e a polícia ocuparam a favela do dia 28. Favela do dia. Vai, hein? Vai, gente, o Banco do Brasil e o Banco Nacional. O Banco do Brasil. Ah não, Vitor! Vamos. Ada berhati apa dia bos apa? Anya, anya. Ada pokok sini apa? Não. Apa dia bos? Nyam. Vai. Esse dispositivo parece ser muito bom mesmo. E é. E pra você mesmo que está me assistindo agora? A senhora está com uma doença chamada serotofone, que é basicamente quando a curvatura esférica normal da fome ganha uma forma cônica, causando... Parel? Vai, nada, isso. A grande quantidade de crianças continuam seus pais, mesmo depois do prazo de... Mas muitas das famílias se Não sei se nossos telespectadores estão moscando, mas em Moscão...